Imagine você, numa certa noite, ter a visão de uma escada ligando o céu e a terra, e anjos de Deus descendo e subindo por essa escada. E mais, imagine ter essa visão num dos momentos mais turbulentos de sua vida, estando longe de casa, fugindo da própria família e indo em direção a algo desconhecido. Esta foi a experiência vivida por Jacó, e por isso, essa visão ficou conhecida como a visão da escada de Jacó. E o significado dessa visão costuma despertar a curiosidade de muitos leitores da Bíblia. Afinal, essa visão não teve apenas implicações imediatas para a vida de Jacó, mas revelou algo extraordinário que aconteceu há quase 2000 anos depois do tempo de Jacó. E é sobre isto que falaremos neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor de todos os estudos bíblicos deste canal. E juntos, neste vídeo, nós iremos entender biblicamente o incrível significado da visão da escada de Jacó. A Bíblia registra que Jacó teve a visão dessa escada durante uma noite enquanto seguia para Padã Arã. Isso aconteceu logo depois do episódio em que ele enganou seu pai, Isaque, e recebeu a bênção patriarcal em lugar de seu irmão Esaú. Nós sabemos que Esaú ficou enfurecido pelo que Jacó havia feito e se comprometeu a matá-lo assim que seu pai morresse. E nesse contexto, Jacó foi enviado à casa do seu tio Labão em Padã Arã, até que o ódio de seu irmão passasse. Enquanto seguia pelo caminho de Berseba para Arã, ele parou num determinado lugar para passar a noite. Ali, Jacó pegou uma das pedras do local e a pôs por sua cabeceira. Esta era uma prática comum naquela época. Inclusive, é provável que a pedra tenha servido mais como proteção para sua cabeça do que como travesseiro. Foi então, enquanto dormia, que Jacó, em sonho, viu uma enorme escada que ligava o céu e a terra. E por essa escada, os anjos de Deus subiam e desciam. Além disso, conforme o texto bíblico registra, Deus estava perto de Jacó e se revelou a ele. E as palavras do Senhor para Jacó foram realmente significativas. De acordo com o texto bíblico, Jacó ouviu o próprio Deus lhe dizer: "Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até que eu cumpra aquilo que tenho lhe falado." Quando acordou do sono ainda de madrugada, Jacó reconheceu que havia recebido a visita do próprio Deus. Isso explica sua declaração ao dizer: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia." E temendo disse: "Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus." Logo em seguida, Jacó pegou a pedra que tinha apoiado sua cabeça durante a noite e a colocou como uma coluna e a consagrou. Nesse ponto, o texto bíblico esclarece a localização em que Jacó estava. O lugar, até então anônimo, é apresentado como sendo a Cidade Luz, uma das maiores e mais importantes cidades cananitas da época. Mas aquela grande cidade se tornou insignificante diante da revelação de Deus. Inclusive, seu nome foi trocado por Jacó de Luz para Betel, que quer dizer casa de Deus. E depois disso, Jacó fez um longo voto a Deus em que se comprometeu a servi-lo com exclusividade. E diante de tudo isto, logo surge a curiosidade a respeito de qual seria o significado desta visão. Na verdade, o significado da visão da escada de Jacó é mais bem compreendido à luz do contexto que se apresenta. Como já foi dito, Jacó teve essa visão numa ocasião muito difícil e complicada de sua vida pessoal. Ele teve de fugir da casa de seus pais porque seu irmão queria matá-lo, mas ele também estava indo para uma casa em que seu tio estava pronto para explorá-lo. E diante desse quadro, o significado da visão da escada de Jacó revela muito claramente que o filho fugitivo de Isaque e Rebeca não estava sozinho, mas que o Senhor estava com ele.
O Deus da aliança que escolheu Abraão e Isaque também havia escolhido Jacó e cuidava dele, de modo que seus anjos estavam ali para protegê-lo e servi-lo. Em outras palavras, aquela visão confirmava a presença protetora e abençoadora de Deus na vida de Jacó. Tudo isso fica muito claro na importante declaração que Jacó ouviu do próprio Senhor durante aquela teofania. Deus garantiu a Jacó sua presença protetora, provedora e abençoadora. Ele também renovou as promessas da aliança com Abraão, dizendo que daria a Jacó e a sua descendência a posse daquela terra em que ele era peregrino, e por meio de sua linhagem, todos os povos da terra seriam abençoados. E neste ponto, um significado ainda mais maravilhoso e incrível pode ser percebido na visão da escada de Jacó. Isso porque aquela visão prenunciava Jesus Cristo. Inclusive, o próprio Senhor Jesus aplicou essa imagem a si mesmo quando disse: em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Eu não sei se você percebeu, mas isto realmente é algo poderoso, pois a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, conforme lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e versículo 5. Já em Efésios, capítulo 2, versículo 18, nós lemos que Jesus é quem nos dá acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Então, a visão da escada de Jacó nos ensina algumas lições realmente muito importantes. Em primeiro lugar, essa visão nos ensina que Deus cumpre seu propósito apesar da falha humana. Jacó estava longe de ser um exemplo. Ele era um fugitivo que tinha acabado de enganar seu próprio pai. Mas Deus, pelo beneplácito de sua vontade soberana, havia escolhido Jacó e iria moldar o seu caráter. O homem que estava cercado de desconfiança, medo e ódio, agora longe de sua casa, começaria a experimentar a graça misericordiosa do Senhor. Em segundo lugar, a visão da escada de Jacó nos ensina sobre o envolvimento pessoal do próprio Deus com os assuntos da terra, com especial atenção ao que diz respeito à vida de seu povo. Inclusive, a presença protetora de Deus sobre seu povo, em certo sentido, também se expressa através do ministério dos anjos, que Jacó pôde ver descendo e subindo por aquela escada. Conforme lemos em Hebreus, capítulo 1 e versículo 14, esses seres criados por Deus são espíritos ministradores que, por ordem do Senhor, servem aos que herdarão a vida eterna. Em terceiro lugar, a sequência dos acontecimentos após a visão da escada de Jacó nos ensina que servir a Deus não significa ter uma vida fácil. Tem pessoas que ficam correndo de um lado para o outro, procurando por alguma suposta revelação da parte de Deus, como se isso fosse algo místico capaz de resolver todas as aflições de suas vidas. Mas, biblicamente, não é assim que isto funciona. Jacó realmente recebeu uma revelação genuína da parte de Deus. E mesmo assim, nos anos seguintes àquela maravilhosa experiência com Deus, Jacó teve de enfrentar muitas tribulações. Por exemplo, ele foi enganado e explorado pelo próprio sogro e teve de lidar com problemas familiares sérios envolvendo suas esposas e filhos. Então, isto nos mostra que muitas vezes a presença protetora de Deus não nos livra da aflição, mas nos livra na aflição. Inclusive, frequentemente o sofrimento é um instrumento através do qual Deus refina o caráter do crente e aperfeiçoa sua fé. Foi assim com Jacó. Em quarto lugar, a visão da escada de Jacó nos ensina que, a menos que Deus queira, o homem não pode ter acesso ao céu. Por contraste, a visão da escada de Jacó nos lembra outra história bíblica que pode ser muito útil para entendermos este ponto. Em Gênesis 11, a Bíblia diz que depois do dilúvio, os homens começaram a construir uma torre na cidade de Babel, cujo objetivo era tocar o céu. Mas há uma grande diferença entre a Torre de Babel e a escada da visão de Jacó. Isso porque a torre partia da terra para o céu, mas a escada da visão de Jacó partia do céu para a terra. A expressão hebraica nesse texto significa literalmente que a escada estava direcionada para a terra, ou seja, seu alicerce, sua base era celestial e não terreno.
A verdade é que nenhum empreendimento humano pode ligar a terra ao céu. A comunhão entre o céu e a terra é estabelecida somente por uma iniciativa divina. Curiosamente, a palavra Babel vem de uma raiz que significa portão de Deus. Mas o contato divino que seus rebeldes construtores buscaram acabou dando lugar ao juízo de Deus sobre eles, ao invés da comunhão divina. Porém, muitos anos depois, por iniciativa de Deus, finalmente Jacó pôde contemplar a porta dos céus. Portanto, somente pela graça de Deus é que pode haver contato entre o céu e a terra. E em quinto lugar, a visão da escada de Jacó tipifica Cristo. Em Betel, Jacó viu o eixo de ligação entre o céu e a terra, e por isso ele chamou aquele lugar de a casa de Deus, a porta dos céus. Mas agora sabemos que em Jesus nós temos o elo vivo entre Deus e o homem. Ele faz do seu povo aqui nesta terra a própria casa de Deus, onde o Espírito Santo habita. E diante de tudo isto, podemos entender que Jesus é a nossa porta do céu. Ele é o nosso caminho para a casa do Pai. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia o significado da visão da escada de Jacó. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora. E se você tem vontade de compreender ainda mais a palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online através de videoaulas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.